Sejam todos muito bem-vindos ao Red Talk sobre os ataques direcionados à espionagem corporativa. Eu sou a Luísa, do marketing da Red Belt Security, e antes de iniciar, eu tenho alguns recados para dar. Esse conteúdo está sendo gravado e estará disponível no nosso canal no YouTube. Depois da apresentação, a gente vai ter um espaço para que vocês possam tirar suas dúvidas. Então, se vocês tiverem qualquer questão, qualquer dúvida, mandem para a gente através do recurso de perguntas e respostas. E agora eu vou passar a bola para o Ailson Júnior, que é o nosso analista de Threat Intelligence, e é quem vai conduzir esse webinar. Vou passar a bola para você. Obrigado, Luísa. Então, pessoal, nós vamos dar início aqui, tá? Como o tema já foi abordado, inteligência dos ataques direcionados à espionagem corporativa, tá? Dando em seguida, como já foi apresentado, meu nome é Ailson, sou analista de Threat Intelligence aqui na Red Belt. Então, hoje nós iremos abordar alguns temas bastante essenciais, né? O que é espionagem industrial ou empresarial, né? Qual é a origem, os tipos de ameaças e como determinar uma ameaça, que é um fator bastante importante. E a importância dos dados para a empresa. Já se perguntaram qual a importância dos seus dados para você? Qual a importância da sua privacidade? E também ali os riscos, né, dos ataques cibernéticos no Brasil. E também depois nós vamos ter ali uma POC, né, uma prova de conceito ali, o hands-on, né, coleta de informações e modo de espionagem corporativa. E é também bastante enfatizar aqui que nós vamos abordar alguns temas e algumas perguntas vão ser questionadas. Por exemplo, como os espiões cibernéticos atuam, quais são suas táticas, suas técnicas para invadir sistemas e qual é o modo que eles filtram seus dados, né? E também algumas perguntas bastante essenciais que vai ser contestada é como os espiões cibernéticos conseguem invadir um sistema e roubar informações cibernéticas de uma empresa. Uau! E qual é o impacto que um agente mal intencionado no âmbito de espionagem cibernética pode ter na segurança de uma empresa e na privacidade das pessoas, tá? Então, vamos dar início aqui, explicando nada mais do que o que é espionagem industrial. Espionagem industrial nada mais é do que um ato de obter informações confidenciais ou segredo ali sem a devida autorização. Não importa o meio, não importa a tática, não importa a técnica que utiliza, mas só de estar ali dentro do sistema e estar obtendo informações que não tem autorização, já se considera aí, sim, um ato de espionagem. E essas informações podem incluir infinidade de coisas, como a propriedade intelectual, estratégia de negócios, dados confidenciais. E aqui também nós vamos entender, né? Se nós estamos entrando no âmbito de espionagem, de onde se originou a espionagem, né? A palavra espionagem vem do termo ali francês, espione, né? Do termo lá italiano, espione, que significa espione. E aqui também as palavras spy se originam no termo de exspiciere em latim, né? O termo nada do ângulo normando, spier, que significa olhar e observar. Então, se já está olhando e observando, isso já é considerado um ato de monitorar, um ato de espionar. Então, para nós entrar no tema, vamos entender quais são os tipos de ameaça que existem, tá? Então, existem essas ameaças desconhecidas. Desconhecida, o que significa ameaça desconhecida e desconhecida? São ameaças completamente novas, desconhecidas, que ainda não foram identificadas ali o meio pelos especialistas de segurança cibernético de mitigar o mesmo, tá? Então, um exemplo que a gente pode dar bem claro é um exemplo de ameaça desconhecida, provém de um malware ou um ransomware ali, que é altamente sofisticado, na qual não há meio de detectar ou mitigar ou neutralizar essa ameaça. Também temos ameaça conhecida e desconhecida, né? Que são ameaças que já foram vistas antes, mas não há uma solução conhecida também de como combatê-la. E essas ameaças são frequentemente chamadas de ameaça de dia zero, ou de zero day, né? Um exemplo de ameaça de zero day é esse mesmo exemplo também, tá? Um ransomware ou um malware em si, ou qualquer fator que está ali dentro do sistema e a gente não consegue ali ter o meio de neutralizar essa ameaça. Também temos ameaça conhecida e conhecida, né?
que nesse âmbito ali são ameaças que são conhecidas pelos especialistas de segurança. Um exemplo de ameaça conhecida é malware, o spear phish, ataque de negação de serviço e entre outros, roubos de senhas e por aí vai. São aquelas ameaças conhecidas e que a gente entende o seu comportamento e também entendemos o meio de mitigar e neutralizar essa ameaça muito mais sofisticada. Esses fatores são importantes conhecer os tipos de ameaça, porque muitas empresas hoje em dia sofrem alguns incidentes, mas não sabe quem está por trás desses tipos de ataque. Aconteceu um acidente na minha empresa, no meu ambiente, quem está atacando? É o ScriptKit? É um Black Cat? É um Black Hat? É um grupo altamente sofisticado? É um grupo patrocinado por nação, governo ou nação? É um grupo patrocinado por um concorrente? Muitos não sabem. E isso é um fator bastante importante, né? Para a gente reconhecer quais os tipos de ameaça, porque quando nós conhecemos o inimigo, a chance de a gente mitigar e neutralizar é muito mais sofisticado, é muito mais elaborado. Então, quando eu conheço a ameaça em si, ela passa no estado de conhecida, a gente significa que tem como a gente bolar uma estratégia muito sofisticada para mitigar. E quando ele está pensando, está indo para a direita, para a esquerda, aqui nós já conseguimos mitigá-la bem antes de acontecer o ataque. Tá? Como determinar uma ameaça? Esse é um fator bastante importante. Como nós identificamos uma ameaça em si? Então, uma ameaça tem 3 critérios. E um dos critérios é a intenção. O que significa a intenção? Nada mais é do que ali identificar qual é a motivação por trás daquela ação. Que um indivíduo ou um grupo de causar dano ou infligir algum tipo de prejuízo. Quando a gente identificamos a motivação, já é um ponto positivo. Agora só falta nós identificar mais 2 pontos, né? Então, qual é o outro ponto que a gente podemos identificar? É a capacidade. Qual é a capacidade? A capacidade se refere ali à habilidade, o recurso do indivíduo ou grupo de realizar aquela ameaça. Qual é o gap? Aqui entra, né? Quem está atacando o meu ambiente? É um ScriptKit, um hack bastante sofisticado. É aqui que entra em si. E também ali, qual é a oportunidade? A oportunidade ali se refere à disponibilidade, à circunstância que permite uma ameaça seja realizada, né? Agora vamos entrar aqui no âmbito. Qual a importância dos dados para a empresa? Qual é a importância dos seus dados para você? Se questiona você mesmo. Qual é a importância? Qual é a importância da sua privacidade? Hoje em dia, as empresas usam uma enorme quantidade de dados para elaborar uma estratégia, para tomar decisões financeiras, dados de venda e entre outros. E esses dados são essenciais para a empresa tomar a decisão, porque através desses dados, são bastante dados valiosos, como tem dados sensíveis, dados realmente comprometedores se cair numa mão errada. Imagina os dados de sua organização cair na mão de um concorrente. Qual o impacto causaria para o seu ambiente, para a sua empresa? E, além disso, muitas empresas dependem dos dados para operar seus sistemas de pagamento, gerenciamento de estoque, marketing digital e entre outras atividades. E vamos entrar aqui os riscos dos ataques cibernéticos. Quando os espiões cibernéticos invadem o sistema de uma empresa, ele pode roubar determinada coisa importante e valiosa para você. E isso realmente pode causar um grande prejuízo financeiro e realmente a reputação da empresa. Hoje nós sabemos que um ataque direcionado, quando a empresa é comprometida, a reputação dela vai a zero, né? E como é que é o modo, qual é a estratégia de levantar a minha estratégia? Olhando assim a longo prazo, só a longo prazo para a gente conseguir recuperar a reputação, mas mesmo assim, sempre vai ficar marcado aquele momento. E além disso, quando os dados são roubados, pode afetar totalmente, não somente a sua empresa, mas pode afetar toda a sua rede de network da empresa em si. Então, quando tem a exposição de informações sensíveis, como endereço, número de telefone, e-mail e informações de identidade. E aqui nós vamos abordar aqui uma visãozinha dos ataques cibernéticos no Brasil. Hoje em dia, as tentativas de ataques cibernéticos no Brasil estão extremamente altas. O Brasil está ali como o top 5 do mais atacado, não? E ali, sim, o Brasil tem 31,5 bilhões de aumento de 94
com relação ao mesmo período de 2021. Pensa só, um aumento significativo de 94% com relação ao período de 2021. E na América Latina, 137 bilhões, um aumento de 50% com relação ao mesmo período de 2021. E o aumento de ataques sofisticados direcionados como ransomware está aumentando cada vez mais. Nós, como analistas, sempre observamos, através de monitoramento, que estamos em um período realmente de retaliação por meio desses grupos de hackers, principalmente dos ransomware. Detectamos ali aproximadamente 384 mil tentativas de distribuição de ransomware em um âmbito global. Pensa só, 384 mil tentativas. Dessas 384 mil tentativas, qual é a chance daquele alerta que está vindo no meu ambiente não ser um grupo sofisticado ali, tentando atacar e comprometer meu ambiente? É extremamente alto, não? E os números de assinaturas de ransomware encontrados na América Latina passou de 5.500 para 10.666 em 6 meses. Olha para você ver, o aumento significativo de praticamente 50% em 6 meses. E ali no México, na Colômbia e Costa Rica, foram os países mais afetados, seguindo do Peru, Argentina e Brasil. Já dá para perceber que está chegando mais próximo de nós. Ali chegou primeiro México, Costa Rica, Colômbia. Agora estamos aqui na América do Sul, Peru, Argentina e Brasil. Estamos como um alvo, né? E a campanha de ransom mais ativa da região é Review, Lockbit, Ravi e Conde. Eles são responsáveis por 60% dos ataques de ransom hoje em dia. Pensa só. Somente 4 grupos responsáveis por 60% dos ataques. E o que nós estamos fazendo hoje em dia para poder mitigá-los, para poder neutralizar essa ameaça? Aqui uma outra estatística e gráfico, né? Ameaças invisíveis. Os ataques cibernéticos custam a economia global que está afetando, não? Aqui tem 1,5 trilhões por ano. Pensa só, 1,5 trilhões por ano é o custo, né? Que os ataques sofisticados custam na economia global. E a expectativa é desse valor chegar a 6 trilhões em 2021. Aí já passamos. Imagina como está hoje esses valores. Quanto está custando realmente a economia global. E aqui, a estatística e gráficos. Às vezes eu penso assim, eu sou da empresa, meu setor é de educação, eu não vou sofrer ataque. Realmente, você não está liso aqui. Sim ou sim, vai passar ali. Aqui nós podemos ver os setores, então, os setores que está ali no maioral, ali, ao serviço financeiro, isso é óbvio, né? Está ali como alvo, liderando ali, abaixo de serviços públicos e energia, aeroespacial e defesa. Então, realmente, o inimigo não quer saber a sua cor, não quer saber a sua etnia, ele não quer saber quem é você, ele vai atacar sim ou sim. Então, a gente temos que estar preparado para esse momento. Uma hora vai acontecer, sim ou sim, né? Mas quando nós estamos preparados, realmente o impacto será muito menor. Então, dando continuidade aqui, a importância da proteção de dados. Qual é a importância? Aqui nós entramos, né? Qual é a importância dos seus dados para você? Qual é a importância da sua privacidade? Sabendo que se os seus dados forem expostos, praticamente sua privacidade está sendo exposta. Aqui é fundamental, tá? Para as empresas investirem em medidas de segurança cibernética. Porque se a empresa não investe em segurança cibernética, como está a minha proteção? Se eu não estou investindo, como está meu ambiente em si? Porque em si, os grupos sofisticados investem trilhões, enquanto as empresas de cibersegurança investem em milhões. E aqui, e nisso incluindo a medida de atualizações regulares, softwares, senhas fortes, autenticação e 2 etapas e treinamento de funcionário para reconhecer e evitar ameaças. Esse aqui é um fator bem importante, porque são algo básico, algo simples, né? Que tem que ter ali no nosso ambiente, um software atualizado, tem que ter aquela política de senha forte, aquela autenticação de 2 fatores. Isso é essencial. Esse aqui é o básico de segurança que nós temos que ter para prevenir esses ataques, né?
E, além disso, é importante a empresa cumpra leis e regulamentos de privacidade, ter ali aquela auditoria, avaliar como está o ambiente, como está a infraestrutura, para que possível encontrar uma vulnerabilidade ali que possa ser corrigida antes mesmo de ela ser um risco para o seu ambiente, para a sua corporação, a sua empresa em si. Riscos envolvidos, não? Bom, a perda de receita, o impacto da reputação da empresa, novamente, o risco na violação de leis e regulamentos. Então, aqui nós temos o caso do Yahoo, que na qual ela sofreu ali em si, né, uma exposição de dados de cerca de 3 milhões de contas de usuários. Ela sofreu ali. O fator aqui é que ela identificou 3 anos após a ter ocorrido aquele incidente. Pensa só, o ataque ocorreu em 2013. Então, o agente mal intencionado ficou na rede deles no período de 3 anos. Uau! Aqui nós questionamos, né? O que passou com a segurança cibernética? E o que eu poderia ter feito, né, para corrigir esse erro? E que eu posso fazer hoje para que não possa acontecer isso comigo, né? E o impacto negativo desse incidente foi significativo para o Yahoo. Realmente foi significativo, na qual ela foi alvo de investigações regulatórias, prejuízo financeiro, prejuízo na reputação. Então, aqui nós também temos outro caso da Target, que ali sofreu em si uma violação de dados, que além de comprometer ali os dados de cartões de crédito e comprometer ali mais de 500 milhões, 50 milhões de clientes foram afetados. Se pensa só você, seus clientes sendo afetados, ainda mais na quantidade de bilhões. O impacto negativo foi fortemente, na qual ela sofreu uma multa ali de 18,5 milhões para resolver ações judiciais e relacionadas ao incidente. Pensa todos esses clientes abrindo um processo contra você referente a um incidente que ocorreu, que poderia ter sido mitigado se tivesse uma equipe muito sofisticada ali, tivesse uma bela equipe que poderia cuidar dessas informações. Então, aqui, quais são as estratégias de segurança cibernética que nós podemos adotar? Eu não vou listar todas, que são muitas, mas vou listar algumas aqui, né? Treinamento e conscientização de funcionário, isso é a base essencial. Eu vou dar ênfase nessa parte, logo a seguir, mas o treinamento e conscientização do seu funcionário é essencial nesse âmbito. As empresas devem investir sim ou sim em treinamento para os funcionários, porque hoje em dia é o que nós mais vemos. Quais são os ataques que mais estão em alta? Spear phish e spear phish. Funcionários que não têm um entendimento, não têm uma capacitação adequada, sim ou sim vai cair, porque os atacantes em si, os agentes mal intencionados, estão muito sofisticados. Ali também o monitoramento constante de ameaças. Se seu ambiente tiver ali uma bela equipe de threat hunt, threat intel, para ali monitorar as ameaças constantes, identificar ali a alteração de um determinado malware, um determinado ransomware, ali é um fator essencial. Pensa só, está acontecendo um ataque que na qual somente você identificou ali um comportamento, identificou a mudança ali no código que só você pegou e gerou ali uma estratégia que na qual estamos protegidos, não? Dá aquele sentimento, estamos protegidos. Uau, isso é realmente essencial. Ali coletar bastante informações das ameaças atualizadas. E também ali o plano de resposta a incidente. Isso é um fator bastante importante, né? Nós temos que ter aquele time de resposta a incidente que vai responder de maneira rápida, proativa, na qual podemos neutralizar a ameaça o mais rápido possível. E aqui em si, né, nós vamos entrar aqui no meio da POC, que nada mais é que uma prova de conceito ali, direcionada à espionagem corporativa. A seguir, então, vamos lá. Aqui, vendas de conta e exposição de RDP. RDP é Remote Desktop Protocol. É o protocolo de desktop remoto, tá? Aqui nós podemos ver claramente em um fórum hack, da qual está sendo vendido, sim, acesso a RDP. Em seguida, podemos abrir o Shodan, podemos observar ali que existe 2.551 RDP expostos, que pode ser facilmente acessado. E ocorreu um incidente após isso, né?
E aqui tem uma breve imagem ali do screenshot para ver o nível de vulnerabilidade que realmente existe e sua veracidade. Dando seguida aqui, descobrindo segredos de espionagem usando o ZINT. O que é o ZINT? Nada mais é ali do que Open Source Intelligence, né? Coletando informações de fonte e aplicações públicas em si. Aqui nós temos a imagem de um painel na qual tem todos os acessos da AWS e alguns softwares, Plug e entre outros. Um painel admin, na qual foi acessado e quais informações com a gente pode coletar através desse painel. Realmente são infinitas, né? Aqui nós temos outras informações de chat no âmbito corporativo ali, na qual tinha bastante informações sensíveis que poderia ser coletado com um agente mal intencionado, que poderia usar tanto para coleta de informações, para obter mais, para, sim, cumprir com seus objetivos. E outra, informações do firewall, Cloudflare, e realmente isso é extremamente crítico. Ali mais uma informação de um chat que tem bastantes informações que comunica sobre determinada aplicação, qual é a versão, e entre outros. Aqui, um painel do PowerPoint de um projeto. Imagina o seu concorrente entrando no ambiente, obteve um acesso ali fácil, e teve informações de um projeto inovador, vai ser inovado, mas ele já tem todas as informações e lançou primeiro que você. Isso seria extremamente terrível. E dando continuidade, vazamentos de senha. Uau, essa aqui é uma parte bastante interessante. Aqui podemos ver, né, o Have Been Found, na qual eu posso colocar um e-mail ali, identificar qual é o vazamento que teve. Nós temos um caso bastante atualizado, né, na qual um determinado hack foi pego pelos agentes do FBI, porque ele usou no Fórum Underground o e-mail pessoal dele, na qual, através desse e-mail, levou uma ramificação de coisas que levou à identificação do mesmo. O que eu posso fazer com isso, né? Coloquei o e-mail, identifiquei o vazamento, eu posso baixar o vazamento e sim identificar, baixar o vazamento e ali concatenar dentro ali daquele vazamento e buscar a informação específica que eu quero. O exemplo que nós temos aqui, eu usei o LeakPick aqui, né? Coloquei um e-mail aleatório ali, amor@gmail.com, na qual ela me trouxe todas as credenciais que poderia ser válido eu acessando uma aplicação em si, né? Poderia pegar essas credenciais e testá-la em determinadas aplicações. O que me levaria a isso? Se fosse numa aplicação de uma empresa, se fosse ali no Office 365, se fosse ali no âmbito corporativo, se fosse na minha extranet, intranet, qual impacto teria, né? E aqui nós usamos ali o IntelX, na qual colocamos o e-mail ali e identificamos um vazamento e o nome do banco de dados que eu poderia utilizar e obter as informações e depois testá-lo de forma proativa nos sistemas para ver se é válido ou não. Aqui podemos ver que realmente a espionagem não é um bicho de 7 cabeças, pode ser até algo simples, né? Então, aqui nós vamos entrar aqui na ferramentas de espionagem. Existem diversas. Então, nós vamos citar uma aqui, né? Que é o malware Daxing Backdoor. É um malware fortífero, né? Que é utilizado ali, que está ligado ali à China, na qual os próprios pesquisadores da Systemac disseram que o malware é muito avançado e muito sofisticado. Mas imagine se você tivesse essas informações desse malware e elaborado um plano para neutralizar essa ameaça caso por vir atacar o nosso ambiente. Como aqui, podemos ver que esse malware ataca alguns setores, na qual ataca os setores militares, setores de transporte, telecomunicação, governos e infraestruturas críticas. Então, aqui eu já posso observar qual é o setor que eles atacam. Se eu identificar que aquilo ali é o meu setor, então eu vou coletar meios, vou coletar informações, indicadores de comprometimento para que eu possa elaborar uma estratégia para mitigá-lo, né? E aqui temos informações ali de como se comporta o malware em si, né? Qual é a capacidade, o que ele faz. Ali identificamos que ele pode criar múltiplos nó de comunicação de canal. Olha para você ver, já informações relevantes, já são informações valiosas.
Se eu identifico isso e é no meu âmbito, é no meu setor, uau! E dando seguido aqui, espionagem do nexo da China, TTPs revelado. O que é TTP? Tática, técnica e procedimento, tá? Então, aqui nós temos informações do ID ali, do Mitre Ataque, a oportunidade de detecção ali, quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas e como é utilizada. E aqui também temos os indicadores de comprometimento de cada ferramenta em si que está sendo usado pelo atacante ou agente mal intencionado. E dando continuidade, aqui novamente, mais indicadores. Aqui está especificando qual família de malware que ele é, para ter mais uma base. Aqui nós temos a regra IAR, que é utilizada ali para mitigar o mesmo, né? E aqui nós usamos ali o Maltigo, né? Para coletar informações estruturadas e não estruturadas, com base na análise, podemos ali identificar o malware, podemos identificar mais famílias de malware e podemos identificar mais indicadores de comprometimento do mesmo que são utilizados e que vão ser utilizados. Aqui nós vamos entrar na parte de insights e empregados, né? Essa é uma parte na qual hoje em dia está sendo absolutamente crítico, né? Na qual tem aquele empregado que está ali insatisfeito com o trabalho, que às vezes nós falamos mal ali, com ele ali, ele não se sentiu bem, né? E de repente ele recebe uma proposta de um grupo, na qual se passar informações, ele vai receber NYZ dinheiro, né? Então, às vezes, eles podem ser corrompidos, às vezes não, na maioria dos casos, são corrompidos por os atacantes em si. Olha para você ver o nível que chegamos, né? Do próprio grupo lançar ali em si, estamos contratando. Se tem informação sensível, passa para nós, nos ajuda, você vai ganhar o senhor, né? Realmente, os insights podem receber até 80% do valor requisito ou pedido pelos grupos que estão realizando esse tipo de operação. E aqui, considerações finais, podemos entender ali em si, né, que realmente a espionagem ela existe, mas de uma maneira muito discreta, mas sim, realmente ela existe. Então, existem maneiras que a gente podemos fazer para que podemos mitigá-lo mesmo. Os espiões cibernéticos são indivíduos ou grupo que usa técnicas, ferramentas de hacker, para obter acesso não autorizado ao sistema e computadores de rede e entre outros, com o objetivo de coletar informações valiosas, realizar atividades maliciosas. Essas são especialistas nessa área, né? Porque é o que eles fazem, é o trabalho dele, e comprometer a vulnerabilidade do sistema em si, e usar técnicas muito avançadas. E a principal técnica muito avançada que eles utilizam também é a engenharia social, que não tem fim, né? Realmente, a criatividade ela é absurda. Então, dependendo do gap, dependendo quem está por trás, conhecendo ali aquela ameaça, se torna muito mais fácil para nós profissionais de inteligência de ameaça, categorizar eles e identificar e neutralizar essa ameaça o mais rápido possível, né? O objetivo final das ações dos espiões pode estar dependendo de quem os contrata, né? E os seus propósitos e seus interesses. Então, por isso é importante ali nós ter uma equipe especializada em si, para que podemos ali identificar o mais rápido possível, trazer as táticas, técnica e procedimento do mesmo, para que podemos mitigá-lo e se neutralizar, porque realmente isso pode causar um grande impacto financeiro, um grande impacto na privacidade. E realmente isso é um fator bastante essencial, porque entra aquele quesito: qual é o valor dos seus dados para você? Qual é o valor da sua privacidade? A partir do momento quando somos violados, no sentido cibernético, no amplo espectro, né? Realmente estamos expostos, já não temos mais privacidade, porque nossos dados já estão na mão deles. E aqui, uma última fase para terminar, né? A segurança cibernética é uma batalha constante, mas é uma que nós não podemos perder. E o que hoje nós estamos fazendo para não perder essa batalha?
Muito bem. Obrigada aí, Ailson, pelo conteúdo apresentado. Conteúdo muito rico. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem agora pelo recurso de perguntas e respostas do Zoom. Eu recebi 2 perguntas. A primeira é: quem são os principais responsáveis pela espionagem corporativa? Acho que essa pessoa quer dizer, né? Quem são os espiões? Então, essa é uma pergunta bastante relativa em si, porque nós temos que categorizar, né, o tipo de ameaça que está atacando por trás. Se uma empresa ela tem aquele determinado recurso para que possa identificar por exemplo, aconteceu um ataque, eu obtive um indicador de comprometimento ali. Então, nós vamos fazer uma investigação em si para identificar a tática, técnica e procedimento. Quando chegamos nesse ponto, nós conseguimos identificar quem está por trás, se é um script kit, que só está testando uma aplicação em si, se é um grupo bastante sofisticado, no caso de grupo de ransomware, ou com quem eles são patrocinados, com nação, governo, ou até mesmo concorrentes, podem entrar no meio, tá? A próxima pergunta: quais são as medidas legais que as empresas podem tomar para proteger a propriedade intelectual e as informações confidenciais? Nesse modo, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Claro. Para tomar meios legais para responder essa pergunta, se eu tenho uma bela equipe ali, tanto de threat hunt, threat intelligence, para coletar toda ali, fazer o mapeamento das ameaças externas na surface, deep e dark web, coletando todas essas informações em si, para que possa dar para nós mais insights, informações valiosas. Realmente é isso, né? Além de identificar esses modos operantes dos atacantes, tática, técnica e procedimento do mesmo ali em si, nós com essas informações, nós podemos ali ter meios legais ali para que nós podemos mitigá-lo, né? Monitorar, identificar e neutralizar. Legal, muito bom. Respondido, pessoal? Bom, se vocês tiverem qualquer pergunta, entre em contato conosco, né? A gente vai estar sempre disponível através do e-mail contato@redbelt.com.br. Esse webinar também vai estar disponível no YouTube para vocês. E aproveito para convidar vocês a seguir a Red Belt nas redes sociais, tanto no YouTube, LinkedIn e Instagram é @redbeltsecurity. E a gente tem também nas plataformas de áudio, @redcast, tá bom? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, obrigada pela participação de todos. Muito obrigada pela apresentação, Ailson. E a gente se vê no próximo Red Talks. Obrigada, pessoal. Vou encerrar aqui. Tchau. Tchau, tchau.